É muito interessante nós pensarmos, né, primeiramente, que a ansiedade e a depressão sempre estiveram presentes na sociedade. Ela só se manifestava de uma forma diferente, né? Eu sempre brinco quando falo que não tinha ansiedade nas gerações passadas, né? Como era a borracha, a ponta do lápis dessa galera, era tudo mordido. Então, o que muda realmente é o espaço com que essa ansiedade se manifestava, né? Se nós pegarmos ali a diferença, né, rapidamente entre a depressão e a depressão, de fato, né, ela é uma doença, ela é uma patologia, e a ansiedade ela é um sintoma que, se exagerada, ela pode se tornar uma patologia. Né? Então, na verdade, ela sempre esteve presente. Claro que com as redes sociais, né, essas relações que nós chamamos, né, líquidas, inclusive, né, como o filósofo Bauman já falava, essa coisa que escorre pelas mãos, isso acabou acelerando esse processo de manifestação, mas ela sempre esteve. Vitor, é normal ter ansiedade? É normal sentir aí algum sinal de depressão? E a partir de que momento a pessoa tem que parar, não, isso aqui não está legal, preciso procurar ajuda? Sim, é normal. A ansiedade, ela é normal. A ansiedade, melhor do que normal, a ansiedade ela é natural, né? Faz parte de nós, né? Inclusive, sabe aquela expectativa que você tem, né? Quando você precisa fazer algo, a ansiedade ela pode servir como uma espécie de impulso, né? E só fazendo um paralelo, aproveitando inclusive o contemporâneo, né, o filme o Divertidamente, ele inclusive retrata isso, né? A ansiedade ela começa a cumprir um papel muito importante na vida da menina ali, faz ela treinar mais, faz ela se implicar, estar mais atenta. O problema é que quando a ansiedade de forma exagerada, quando ela passa, ela cruza uma determinada linha de prejudicar a vida social, de prejudicar a vida profissional, afetar na alimentação, afetar no sono, aí a gente consegue, né, de alguma forma enxergar esses excessos como sinais de que algo não está mais natural. E aí pode ser que isso caia, né? Pode ser que desenvolva uma depressão a partir daí. Principalmente, eu sempre falo que um dos sintomas principais da depressão, né, na verdade, assim, o grande foco que nós temos que dar é não estereotipar a pessoa com depressão. Porque a gente tem a tendência de olhar um adolescente que às vezes ele está com moletom, às vezes ele está de franja, ele está mais ali retraído e coloca ele como sendo depressivo. E aquele aluno ou aquele adolescente que está com o peito aberto, que está rindo, que está brincando, como impossível de ter desenvolvido essa determinada, essa condição. E, na verdade, os dois podem estar em depressão, só que estão se manifestando de uma forma diferente. Né? Então, a grande questão e a diferença da depressão para a ansiedade está nisso, uma sintoma e outra é doença, e essa questão da tristeza para a depressão. Né? Uma pessoa triste, que tem um motivo para estar triste, ela vai ficar triste por um período, mas a intensidade vai ser menor do que a depressão. Então a depressão ela é mais intensa e geralmente começa ali de umas 2, 3 semanas para frente. Se aquilo não melhora, aí começa a ser um problema. Se a pessoa começa a perder peso ou ganhar muito peso, desregula o sono, começa a perder o prazer nas atividades que sempre fez bem para ela, aí já começa a ser um sinal mais sério. Como a gente está falando esse tema na juventude, na adolescência, é importante que os pais também eles fiquem atentos, né, a esses sinais. E a gente sabe que às vezes pode ter casos de ignorância, onde as pessoas acham que aquela crise de ansiedade onde o adolescente está apresentando ali, algumas pessoas podem achar como frescura. Sim. Mas não, né, Vitor? É uma coisa séria que tem que ser levada a sério e que precisa de ajuda ali para um tratamento, para que aquele jovem possa sair daquela situação toda. Sem dúvida, né? Inclusive eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, de a gente parar de usar a expressão psicológico como se fosse inferior a algo físico. Sabe quando a gente brinca assim, pô, frio é psicológico? Não, relaxa, isso aí é psicológico. Como se isso fosse menos, como se isso fosse controlável, né? Inclusive tem o neurocientista Predo Calabres, que ele dá um exemplo magnífico, né? Que ele fala que você chegar numa pessoa que tem depressão, virar para ela e falar assim, ô, levanta da cama, se esforça um pouquinho que você consegue, é a mesma coisa de você chegar numa pessoa que tem diabetes e falar para ela, se esforça um pouquinho, regula a sua insulina aí. Não é possível, porque já é algo químico dentro de nós, né? Então uma pessoa que de fato está num estado depressivo, o cérebro dela funciona diferente do estado não depressivo.
né? Então, esse psicológico, ele não pode estar nesse nível inferior, né? E assim, um relato, você falou essa questão, né, dos pais às vezes acharem que é frescura, né? Algo muito impressionante que eu percebi ao longo do tempo no trabalho, né, nas escolas, é que muitos adolescentes, eles começaram a desenvolver crises de pânico e ansiedade na escola, justamente porque, de alguma forma, a nossa mente, né, a mente desses jovens, entenderam que ali era possível, porque eles seriam acolhidos. Então, eles pararam de ter crise em casa, porque em casa não tinha um acolhimento, e começaram a se manifestar na escola. Entende? Porque, opa, peraí, aqui eu estou seguro para manifestar porque alguém vai me acolher. Então, o critério que a nossa mente trabalha ainda é desconhecido, por isso que a mente ainda é um mistério, mas nós já chegamos em determinados lugares bem interessantes para já saber o que dá errado. Não sabemos tudo o que dá certo, mas o que dá errado a gente já tem uma noção. Então, a gente passou aí por um período que muita gente foi obrigado a olhar para a saúde mental, né? A saúde mental, talvez ainda bem, tenha virado pauta da vida daquela pessoa. Mas a pergunta que fica é, aquela pessoa talvez ela tenha desenvolvido, tenha sentido uma intensificação de uma ansiedade ou de uma depressão, ou será que ela foi obrigada a olhar para dentro e aí ela descobriu, nossa, eu sou uma pessoa ansiosa, preciso cuidar disso. O que você acha? Acho que os dois caminhos, eles são válidos, né? Sem dúvida, né? Como nós falamos, né, da pandemia, era uma questão ali, como você usou essa palavra, né? Nós somos obrigados, ou seja, nós somos privados, né? Então vem algo de fora e te priva. Então ali o nosso organismo, ele não estava preparado para aquilo. A definição de trauma, né, uma das definições que eu gosto de trauma é justamente quando o nosso corpo, o nosso organismo recebe um ataque que não estava preparado. Isso é um trauma. Tanto que se perceber em hospitais, a ala do trauma é a urgente. É aquela que ninguém estava preparado. O nosso organismo psíquico é a mesma coisa. Então, a pandemia ela pode ser considerada um trauma, não só mundial, mas individual. Claro que cada um com as suas instâncias e as suas prateleiras, suas réguas ali de resistência, mas justamente por conta disso. Ali foi algo que foi privado e falou, ou você olha ou você não olha. Né? E as consequências são desenvolvidas a partir daí. Então, os dois caminhos, sem dúvida, são válidos. Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos sintomas, Vitor. A depressão, a ansiedade, para quem está nos assistindo, você que é pai, fica alerta. Quais sintomas o seu filho vai apresentar? O Vitor vai falar um deles aqui, que você pode, então, ajudar o seu filho. Vamos lá. Sim, principalmente, né, vamos começar num aspecto físico, que ele é muito importante, né, e corpo, alma, mente, né, tá interligado ali. Então, como eu falei, né, você perder peso muito rápido, você ganhar peso muito rápido, tudo aquilo que é exagerado num curto período de tempo, é muito importante ficar atento. A desregulação do sono, a insônia, né, justamente, né, vai causar consequência, vai ser a insônia. Você perceber principalmente um dos pontos principais, aquilo que você ama fazer, sabe, que você faz todo dia, se pudesse, aquilo começa a não ser mais prazeroso, o que será que aconteceu? Né? Então, como a gente sabe, né, como eu falei, né, os critérios da nossa mente, ela ainda está para ser desvendada, até porque, né, a depressão, apesar dela já ser, né, uma doença, ainda assim é subjetivo em como cada um recebe e manifesta isso. Né? Então, assim, fisicamente, eu acho que esses aspectos são muito importantes para nós. Né? Inclusive, né, quero até aproveitar, né, tem um livro que chama Diagnóstico do Desenho, né, que é de um analista de desenho, que inclusive chama Fábio Vieira. Ele desenvolveu ali, ele aprendeu e desenvolveu, né, toda uma técnica de justamente estar atento aos desenhos que as crianças fazem, o quanto elas ali colocam uma série de sintomas que passa despercebido no cotidiano e às vezes acaba sendo bonitinho, é a cor, é não sei o que e tal. Então, assim, as crianças, os adolescentes, eles estão se manifestando o tempo todo. Por isso que não tem uma idade certa para você começar a buscar uma ajuda profissional. Sabe? Não tem uma idade correta para aquilo, né? A partir do momento que a criança vai se desenvolvendo e assim, a gente sabe, é difícil alguém não errar, né? Então eu até falo para os pais, né, eles ficarem assim atentos a essa questão da saúde mental, do profissional da saúde mental, né? Leve seu filho para terapia ou, né, uma atividade que seja terapêutica para ele, né, para ficar atentos ali a esses sinais e principalmente essa questão, né, de que muitas vezes os pais eles erram tentando acertar. Né? Mas é importante tentar acertar. Né? Então é o que eu falei, a gente não sabe tudo que dá errado, mas essas informações aqui não tem como negligenciar. Né? E isso vale para os pais cuidando dos filhos, mas também para eles próprios. Exatamente, exatamente. Então todo cuidado é válido e não adianta assim tentar negar. O problema se ele está lá, não adianta a gente fingir que não está. Talvez encará-lo seja a melhor forma da gente conseguir combater, senão aquele problema vai te sugar.
Sim. E é legal também, né, essa questão dos sintomas, a gente perceber, principalmente na ansiedade, né, a ansiedade como um sintoma, mais uma vez, se exagerada, possivelmente desenvolva uma doença, porque aquilo tem a ansiedade, né, que a pessoa ela paralisa diante do público, então é uma fobia que ela tem de público, ela pode ter uma fobia desenvolvida com um animal, ela pode desenvolver uma ansiedade, por exemplo, com altura, ela pode desenvolver uma ansiedade em conversar com pessoas, não necessariamente falar em público, mas socializar. Então são vários caminhos que a ansiedade ela está presente e se algo te paralisa, aquele já é o sinal máximo, assim. Pô, se eu não consigo fazer isso, né, essa coisa da mão suar, da pupila dilatar, sabe, você ficar meio trêmulo, isso já são sinais de ansiedade, porque as pessoas elas têm essa ideia, né, de estereotipar essa questão, a ansiedade, a pessoa fica andando para um lado para o outro, ela fica agitada, não necessariamente, às vezes a pessoa está quieta e por dentro ela está transbordando, né? Então tudo aquilo que te paralisa já é o sinal máximo que ali pode estar desenvolvendo uma ansiedade exagerada. Perfeito. Vamos fazer uma rápida pausa. Band Entrevista hoje falando sobre ansiedade e depressão entre os jovens. Recebendo aqui o Vitor Vieira, que é psicanalista e palestrante. Uma rápida pausa, a gente volta em instantes. Até já. Muito bem, já estamos de volta com Band Entrevista, segundo bloco. Hoje estamos falando sobre a ansiedade e também a depressão. Esse mal que está causando bastante... está afetando, na verdade, bastante jovens, principalmente nesse período aí da juventude para a fase adulta. E para entender um pouquinho sobre esses sintomas, né, essa fase, a gente está recebendo aqui o psicanalista e palestrante, o Vitor Vieira, está compartilhando um pouquinho do conhecimento dele sobre esse tema conosco. Ô Vitor, você falou para mim que você tem um projeto onde você aborda esses dois temas nas escolas, né? Que são duas cidades aqui, escolas públicas. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre esse seu... contato com esses jovens referente a esses dois temas. Sim, o projeto ele chama, né, Psicanálise nas Escolas, né, mas claro que ele abre para os profissionais da saúde mental, inclusive, fica aí meu apelo, você, né, que é profissional da saúde mental e tem vontade de participar de um projeto 100% voluntário para poder levar a saúde mental para as escolas do estado, enfim, entre em contato, né, com nós. É muito importante, né, porque, na verdade, o projeto ele surgiu de um trabalho de conclusão da minha pós-graduação em neurociência, que eu precisava ali pensar num problema coletivo e como que, com aqueles conhecimentos adquiridos, eu poderia colocar em prática algo que pudesse ali contribuir para a sociedade. Aí eu pensei primeiramente nas escolas, né? Até porque quando eu era adolescente eu não fazia terapia, né? Eu sempre brinco que se eu tivesse feito terapia, muitos danos teriam sido evitados, né? Então, assim, nada melhor do que levar os profissionais até as escolas. Porque o adolescente, a gente sabe, né? Tem toda a resistência, tem uma série de questões ali que envolvem, né? Então, o projeto ele foi pensado, né, em poder tornar a saúde mental acessível, porque nós sabemos, né? Uma sessão de terapia não é barata, é uma questão que é considerado aí elitista, então faz parte da minha luta poder quebrar isso, né? Então, o projeto, apesar de eu ter pensado, eu jamais teria colocado ele em prática sozinho. Eu devo isso a muitas pessoas, muitos profissionais que de fato botaram fé no projeto. Então hoje nós somos um time, né, de profissionais que fazem um plantão nas escolas. Então o profissional ele vai chegar para mim e falar: Vitor, eu consigo ficar na escola X das 8 às 10. Então ele vai ficar naquele período acolhendo os alunos que possivelmente pode ter uma crise de ansiedade, em parceria primeiramente também com os professores, porque isso acontece nos horários de aula, né? Mas de forma nenhuma isso prejudica, é tudo conversado com a coordenação, com os professores, né? A gente costuma até falar que não é uma sessão de terapia, porque não dá para tirar ali o aluno, né, durante 1 hora, 50 minutos, então são pequenos acolhimentos que já dá para ter uma noção do caso, na medida que o tempo vai passando e vai se estabelecendo uma intimidade para encaminhar esse aluno para o atendimento com aquele profissional que acolheu fora da escola ou mesmo dentro da escola com autorização dos pais. E aí, quando vocês encaminham, esse atendimento, ele continua gratuito? Continua social, exatamente. A ideia é essa. Perfeito. Muito legal. Vitor, a gente não pode falar de jovem e não tocar no assunto que é o celular, né? Aqui na nossa mão a gente tem uma arma poderosa, seja para o bem ou para o mal. O celular é magnífico, aproxima, é uma ferramenta brilhante, mas ao mesmo tempo é um dos principais vilões quando o assunto é saúde mental. Por exemplo, a gente entra no Instagram aqui, automaticamente vai começar aquele monte de comparação e na cabeça de um adolescente, de um jovem que ainda não sabe lidar com isso, talvez acabe trazendo um malefício maior do que um benefício. Você enxerga isso com contato com
com esses jovens. E o que você tem a dizer para o jovem, tipo uma dica, como utilizar a rede social de uma maneira saudável? Sim, sem dúvida. Na verdade, é aquilo, né? Nós estamos vivendo o caos de dentro. Então, esse avanço da tecnologia nos últimos 10, 15 anos foi muito rápido, né, considerado a todo o resto. Então, para nós ainda está sendo, né, de fato, algo a ser descoberto ali de como poder lidar com todas essas questões. Inclusive, quando a gente pensa na ansiedade relacionada às redes sociais, é aquilo, né? A ansiedade a gente pode também enxergar ela como um excesso de passado, né, algo mais nostálgico, excesso de futuro, onde eu só me projeto lá, e um excesso de comparação. Você ter citado comparação foi perfeito, justamente porque as redes sociais causam essa impressão, causam essa ilusão em nós e principalmente, né, nos traz, né, essa ideia de que todo mundo é relevante e de que eu tenho que ser relevante. Nem sempre. Então aquilo, né? O adolescente ele vai olhar e aí o colega do lado tem mais curtida, tirou a melhor foto, estava na melhor viagem e eu não, mas a gente não sabe o que está passando na vida por trás. Então aquilo, né? Essa vida, né, líquida que escorre de fato, né, pelos nossos dedos, assim, a rede social ela contribui muito com isso, né? Porque fica todo mundo muito numa relação superficial ali e acaba de fato, né, como vocês estão colocando aqui, não usando a internet e a rede social para que de fato ela possa contribuir de uma forma muito mais saudável, que é se relacionar. Né, de poder ter contato ali com uma determinada bolha específica. A gente sabe que na vida real não tem como selecionar, a ideia é essa, pelo menos, né, não selecionar determinadas bolhas, porque senão, se você conversar com todo mundo que concorda com você, você não vai crescer. Se conversar com todo mundo que discorda, também não. Então, esse equilíbrio a gente está nessa busca e as redes sociais também. Porque é justamente uma ilusão, né? A rede social é quase 100% ilusória. Apesar, eu quero ver quem de casa consegue postar uma foto num dia que tá triste, um dia acordei mal, tô com cabelo feio, vai tirar uma foto e postar no Instagram? Não vai. Então ali é realmente uma ilusão e o adolescente se pauta, se compara com algo que é ilusório. Aí o padrão já é outro. Isso. Pô, não acordei com o cabelo brilhando que nem atriz de novela. Você não tá mal, essa é a vida real, tá tudo certo. Então segue em frente e enxerga que aquilo que tá lá não é a vida real. O que eu costumo falar com eles, né, é que na verdade ali a gente pode, não tem problema nenhum em usar a palavra ilusão, né, eu replico ela, mas a gente colocar como se fosse uma versão também, né, e aí eu inclusive brinco com eles, né, ou mesmo estando aqui com vocês, ou numa palestra, ou numa aula, essa minha versão de aqui, é legal pra caramba, tô na entrevista, tô não sei o quê, mas, 5 minutos antes. E talvez daqui 5 minutos. Então, são várias versões. Essa versão, ela também é real, ela não é ilusória. A do Instagram também não é falsa, mas é um recorte. Sim, perfeito. É um recorte. Né? E a nossa vida é editada o tempo todo. Para falar, nós editamos as palavras, de alguma forma nós selecionamos elas aqui. Né? Então eu busco trazer realmente essa mensagem, né? De não acreditar que aquilo é só a realidade, mas é um recorte. Ele pode fazer parte daquilo, né? Mas entendendo que cada um tem a sua régua e os seus critérios. Né? Perfeito. Vitor, ainda falando um pouco mais sobre o seu projeto, quais são o tipo de relatos que são dados a você, a sua equipe, quando vocês vão nessas escolas, dos adolescentes, né? A gente tem visto bastante casos de bullying, agressões. Casos como esses são reportados a vocês durante essas consultas que vocês fazem? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O bullying ele é muito forte porque o bullying ele foi passando por uma transição, vou aproveitar o bullying que você trouxe, né? Daquela coisa de você colocar o apelido, né? Vamos colocar algo, né, mais palpável para nós, né? Porque aquilo, né? O Leonardo, o apelido é Léo, né? Aí o cara que chora muito, né? Tá fazendo aí homenagem aí, Chorão. Né? E aí depois você fala assim, o Ronaldo, Fenômeno. Né? Então o apelido ele tinha uma aproximação com uma determinada característica ou personalidade. Né? Com o tempo, né, a gente sabe que nós temos um lado nosso, né, sem querer mergulhar nisso, um pouco sádico, né, que precisa ser colocado à luz, por isso que a terapia é importante, né, dar voz para esse sombrio, porque justamente ali você canaliza uma determinada maldade que existe dentro de nós instintivamente do ser humano. Né? E a criança e o adolescente não têm esse lugar canalizado. Então, o bullying, ele parte muito disso, né? Então, eu sempre falo, jamais, em nenhuma hipótese, romantizando, mas precisa de tratamento quem sofre o bullying e quem pratica. Porque ali ele também está entregando alguma coisa. Né? Então, um sinal ali, né? Então, o bullying, de fato, é muito falado. Abusos, assim, a cada 9, 10. Essa é uma realidade que também precisa ser muito falada. Né? Então, acredito que são violência. Então, assim, todas essas realidades, elas passam praticamente quase em todos os casos, sabe? É uma tristeza, assim, muito grande, são tragédias, né, de fato, e aquilo, né, por ser escolas do Estado também, né, não que numa privada não aconteça, mas é uma realidade diferente, porque, por exemplo, né, quem atua no turno da noite
todos os alunos trabalham. Né? Então você vai ver que a ansiedade é outra. A ansiedade do aluno, às vezes, da manhã é uma, ou da noite é outra. Então todas essas realidades, esse subjetivo, esse relativo, precisa ser levado em consideração quando você está tratando de alguém, né? Sim. Vitor, eu queria fazer uma pergunta, não sei se tem muito a ver, mas quando a gente fala de propósito de vida, a gente pode estar falando de algo que ajuda a talvez minimizar uma ansiedade, uma depressão? Sem dúvida, né? O sentido da vida ele é muito importante, né? Não que nós saibamos de fato qual é, né? Inclusive eu gosto muito de uma reflexão que diz, né? Que a vida não tem sentido até que você dê uma a ela. Né? Então ela não vem com essa fórmula, mas é capaz de você colocar um propósito diante dali, né? Inclusive atendendo pacientes, né, que receberam notícias de doenças graves, muitas vezes ali consideradas terminais, pegou aquilo e transformou num propósito, né? Por isso que eu sempre falo isso, não é que aconteceu, a pessoa recebeu aquela condição para fazer o que ela faz, mas ela usou daquilo que aconteceu com ela para dar um propósito. Então, sem dúvida, isso é muito importante, inclusive os gregos, eu sempre gosto muito de falar disso, né? Eles têm uma expressão chamada daimon interior. Seria o nosso diamante interior, né? Que não necessariamente é a nossa profissão, mas seria o que hoje nós chamamos de propósito. Tá. Né? Então, eu sempre brinco, né? O que o meu daimon, quando eu descobri, era transmitir. Transmitir. Então, eu posso fazer isso através de uma música, através de um livro, através de uma aula, através de uma palestra, através de um texto. São várias formas para eu atingir, para eu transmitir. Então, o daimon, esse propósito que nós buscamos, se a gente se apega na forma e na profissão, isso acaba nos gerando uma ansiedade, porque você acaba olhando só para um lado. Quando você entende o que está antes dessa profissão, do porquê eu faço o que eu faço, isso pode se ampliar. E aí a consequência pode ser ajudar uma pessoa, desde que faça sentido para si mesmo. Maravilha. Ô, Vitor, a gente vê aí nos casos que, no caso de depressão e ansiedade, são aí indicados a medicação. Mas, além da medicação, as pessoas que têm esses dois transtornos podem praticar atividade física, por exemplo, para poder aliviar um pouco, amenizar. O que mais você poderia falar para que essas pessoas que querem fugir um pouco da medicação possam estar buscando um hábito de vida melhor? Sim. Os hábitos eles são muito importantes para nós, né? Justamente porque de alguma forma te coloca numa espécie de controle para que aquilo não se torne um vício, né? Porque a área do cérebro que trabalha o hábito e o vício, ela é a mesma, só que uma prejudica e a outra não, né? Então é muito importante, por exemplo, né? Eu ressalto essa questão da medicação, que ela cumpre um papel, ela é importante, todo o trabalho da psiquiatria, né? Mas, sem dúvida, nós conseguimos, né? Tem um passo antes da medicação, que é possível antes, que é justamente essa questão do hábito. Então, por exemplo, dormir. Dormir é muito importante. Não acreditem, não caiam nesse papo de que eu trabalho enquanto os outros dormem, que eu vou dormir 2 horas por dia e vou ser bem sucedido. Dormir é importante, sempre foi, cientificamente falando. Ali, de 6 a 8 horas de sono é básico. Mínimo. Isso é básico, isso é mínimo. Sabe? Então, uma boa noite de sono é importante na medida do possível. Mas como é que eu posso fazer isso? Existem formas de nós pensarmos nisso, né? Então, essa questão da tela, né, ali, o adolescente ali olhando, né, as redes sociais com uma luz, com tudo colorido, antes de dormir ali, a dopamina no talo, estimulando, não vai conseguir dormir. Então, será que eu consigo umas 2 horas antes, que eu acredito que eu vou conseguir dormir, ou 1 hora que seja, já não ficar em tela, sabe, não ficar numa luz muito clara, talvez uma amarela, para quem tem a oportunidade. Então, existem formas de você já conseguindo domar o nosso cérebro, né? Por exemplo, né, algo que mudou muito atendendo um aluno um paciente em depressão, era se expor à luz natural de dia. Né? Acorda, abre a janela, não estou pedindo para você sair correndo na rua, só abre a janela, vamos ver o que acontece. Porque quando o cérebro ele recebe essa luz natural, ele entende que você acordou. Porque se nós acordamos e ficamos no celular no escuro, vamos supor, eu acordei 7 horas, mas eu só me expus à luz natural às 10, para o meu cérebro eu só acordei às 10. Então ele vai demorar para mandar a energia que eu preciso. E isso vai me ter uma queda de potência. Né? Então, o sono, a alimentação e o exercício físico, sem dúvidas, a leitura, estimular o cérebro, jogos de estratégia, são hábitos importantes. Perfeito. Ponto final nessa edição, agradecendo o Vitor Vieira, psicanalista e também palestrante que veio aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre depressão e ansiedade. Quem quiser achar você pelas redes sociais, algum contato, Vitor, quer deixar alguma? Claro. Pode procurar no Instagram, principalmente, né, que é o @psiquevieira.
Vitor Vieira. Psique Vitor Vieira, você já me acha, na verdade, em todas as redes sociais. E foi uma honra mais uma vez, fico muito feliz e vamos em frente. Prazer é todo nosso, Vitor. Agradecendo a Júlia, que esteve conosco durante esse um mês das férias do Edson. Ju, volte sempre. Foi um prazer imenso, vou sentir saudade, quem sabe na próxima eu volto, mas com certeza vocês vão estar muito bem comandados aqui pelo Edson Souza, que na semana que vem está de volta. É isso aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente volta a se ver no próximo sábado aqui na tela da Band. Até lá.